Muito bem, vamos hoje falar de um tipo de problema comum em mecânica, que é o problema onde a massa pode variar. Vamos ver que situação são essas, né? Um foguete, por exemplo. Quando o foguete vai decolar, ele está perdendo massa, né? Grandes quantidades de massa é perdida e essa massa perdida que, na verdade, acaba dando a impulsão para vencer a gravidade e levar o foguete para o alto. Ou um avião. O avião está queimando combustível, jogando para trás, né? E isso faz com que ele é impulsionado. Imagine que você está carregando também um saco de areia e começa a chover. Então você está ganhando massa. Então o esforço que você faz tem que ser para movimentar cada vez uma massa maior. Ou um carro que está jogando parte da sua carga para fora. Então o esforço do motor está conduzindo o carro ao mesmo tempo que o carro está perdendo massa. Então esses problemas nós classificamos como problemas de massa variável. Então a massa ela pode ser adicionada a um elemento principal ou retirada do elemento principal. E nesse caso, obviamente, nós temos que levar isso em conta. Nós temos que lembrar que a quantidade de movimento, né, nesse caso, a variação dela total tem que estar associada com uma força externa e reequacionar, reescrever a nossa querida lei de Newton, que é a lei que realmente rege todos esses movimentos, toda a consequência de forças, seja interna ou externa, são regidos pela lei de Newton. Então nós temos que, de alguma maneira, reescrevê-la. E é isso que nós vamos fazer hoje. Antes de começar, eu só queria lembrar alguns conceitos. Nós vimos, obviamente, que uma força externa agindo sobre um corpo leva a uma variação de momento, né, onde o momento é a massa vezes a velocidade. E também nós vimos o conceito de impulso. O conceito de impulso ele é importante aqui nesse contexto porque ele será utilizado, né? E impulso de uma força é basicamente essa equação escrita de outra forma. Nós podemos multiplicar o dt por aqui, então nós temos que uma força que age num objeto durante um certo intervalo de tempo dt leva a uma variação de momento que é dp. Não é? Então isso aqui é o que nós chamamos de um impulso infinitesimal. Que a gente chama isso aqui de um DI. Um impulso infinitesimal gera uma variação de momento, também infinitesimal, óbvio. Mas disso aqui nós podemos integrar. Agora, supõe que a força atue sobre o objeto durante um certo tempo. Então a integral de 0 a um tempo determinado da força vezes o dt é igual à integral de dp, que é o ΔP total. O ΔP total é, portanto, o P num instante t menos o P num instante zero. Então, essa equação aqui, ou essa relação matemática, ela me dá o impulso, né? Isso aqui é o impulso total feito sobre um objeto sujeito a uma força. Se a força é constante, obviamente, é o produto da força vezes o ΔT que está levando a uma variação de momento. Essa é uma forma diferente da gente escrever a lei de Newton, né? Que só escrever na forma integral, eu diria, a lei de Newton. Então, essa aqui é uma versão integral da lei de Newton que nós bem conhecemos. Muito bem, então nós revemos esse conceito de impulso para poder irmos adiante com um outro problema, que é o problema da massa variável. Então agora nós vamos imaginar uma seguinte situação. Nós vamos imaginar que aqui exista um corpo que num determinado instante de tempo t, eu escolhi o instante de tempo, ele tem uma massa m e está se deslocando com uma velocidade v. Certo? E massa será uma determinada massa, aqui no caso de valor ΔM,
será adicionada a esse e essa massa tem uma velocidade U. Vou botar vetorial, porque tudo pode ser vetorial aqui. Então veja, o problema que nós temos é, estava lá no instante de tempo e naquele instante de tempo, durante um certo ΔT, vai ser incorporada uma massa M, ΔM a uma massa já existente, né? E isso vai ter consequências, obviamente, na alteração da velocidade. Todo esse sistema pode ou não estar sujeito a uma força externa. E essa força externa age no sistema todo, tá certo? Então pode ter ou não. Por exemplo, no caso do foguete, a gravidade ela age tanto no foguete quanto no combustível que esse foguete vai ejetar e assim por diante. Então esse é um problema bem estabelecido. Em um intervalo de tempo ΔT eu vou adicionar uma massa. Aí nós queremos resolver isso, porque após essa adição, o que nós temos? Após esse ΔT que ocorreu, o que nós temos é uma massa que é M mais ΔM e que se desloca agora com uma velocidade que é V mais ΔV, certo? O resultado da adição de massa, mesmo sujeito a uma força externa, foi uma variação na velocidade ΔV, que tem que levar em conta agora tudo que está acontecendo, tanto a força externa quanto a variação de massa desse sistema. O sistema como um todo, se você olhar o sistema como um universo fechado, obviamente que ele não varia a massa, mas olhando a parte aqui, né, a massa está sendo variável. Então nós queremos agora equacionar esse problema. Então vamos, para equacionar esse problema, vamos usar o que eu acabei de falar para vocês, que é a força, né, o ΔT é pequenininho, então vamos usar que o impulso que essa força causa tem que levar em conta toda a variação do sistema. Essa é a lei de Newton, escrita sem ninguém falou se a massa varia ou não ali, né? Começou com F igual a dP dt, não foi mdv dt. Então a gente pode associar a força externa com uma variação total de momento. Muito bem, então a força externa que eu tenho aqui, vezes o tempo no qual a massa foi adicionada e a velocidade foi alterada, ela tem que ser igual ao momento antes, tá certo? Menos o momento depois, que é o m mais ΔM vezes v mais ΔV, é o momento depois, menos o momento antes. O momento antes, eu tinha um ΔM com a velocidade u e tinha um m com a velocidade v. Isso aqui é uma expressão, né, segundo a lei de Newton, utilizando agora o impulso, né, e a massa, obviamente, do sistema total aqui que eu estou considerando. Mas eu estou interessado em olhar esse meu objeto, que ganha ou perde massa. Nós colocamos ΔM, mas se ΔM for negativo, significa uma perda. Se ΔM for positivo, significa um ganho. Tá certo? Então essa equação que nós montamos, baseado no impulso, ela pode ser reescrita, dividindo tudo por ΔT. Vamos só expandir primeiro esse termo. Então ele é mv mais mΔV, tá certo? Mais ΔMV mais ΔM/ΔV menos ΔMU menos MV. O MV, que eu quis expandir primeiro, desaparece. Portanto, eu tenho que isso é igual a mΔV mais ΔM, que eu vou pegar esse termo, os dois que tem ΔM, que multiplica V menos U,
tá certo? Mais ΔM e ΔV. Então essa é a expressão que nós temos para o impulso. Agora sim eu vou dividir tudo por ΔT. Então eu vou ter que ganhar aqui uma equação aqui em cima, tá certo? Para dividir tudo por ΔT. Então nós temos que a força externa é igual a M ΔV dividido por ΔT, que é esse termo, mais ΔM dividido por ΔT vezes V menos U, onde U, V é a velocidade no instante da adição da massa e U é a velocidade da adição de massa, mais ΔM sobre ΔT vezes ΔV. Tendo isso, eu agora vou tomar ΔT pequenininho, bem pequenininho, indo a zero, no limite. Mas nesse caso, o ΔM também deve ser pequenininho, ele vai a zero. E o ΔV também é pequenininho, vai a zero. Eles virarão infinitesimais. Só que aqui eu tenho um produto de 2 infinitesimal, ele desaparece. Resta esses termos. Portanto, a equação, e isso aqui vai virar a derivada, né? Porque nesse limite, ΔV sobre ΔT vira uma derivada. Então, o que eu termino tendo é que a força externa, nesse caso, ela produz uma variação de velocidade, m dv dt, e a dm dt, que é a variação de massa, também produz uma variação de velocidade que vai ser proporcional à diferença das velocidades da massa adicionada com a velocidade com que a massa anda. Essa equação aqui é a equação mais geral de Newton. Se não houver variação de massa, tá? Deixa eu agora apagar todos os meus detalhes de conta. Se não houver, se dm dt igual a zero, quer dizer, se não estiver variando massa, nós temos que a força externa é igual a m dv dt, que é a lei de Newton que nós conhecíamos. O m sai para fora. Mas quando tem variação de massa, o termo que aparece extra aqui é o produto da variação da massa pela diferença de velocidade entre a massa ejetada ou incorporada e a velocidade do objeto que nós estamos considerando. Muito bem, mas nós podemos olhar que a velocidade U e a V, elas devem ter valores diferentes para que ou massa está sendo ejetada ou massa está sendo incorporada. Na verdade, U menos V, não é isso? U menos V é a velocidade relativa da massa com relação da porção de massa ejetada ou incorporada com relação à massa principal. Não é isso? U menos V é a velocidade relativa dessa porção de massa que adiciona-se ou subtrai, se ela for negativa, né, da massa principal. Portanto, essa equação aqui, ela pode ser escrita como a força externa, aqui vai aparecer menos a velocidade relativa, portanto eu vou passar para cá, vai ser mais dm dt vezes a velocidade relativa da massa ejetada ou incorporada com relação à massa principal é igual a m dv dt. Essa é, vamos dizer, a equação final que nós obtemos e agora expressa em termos de velocidade relativa. Se a velocidade relativa é zero, é como se a massa estivesse junto ainda. Então, não há nenhuma contribuição da variação de massa para a variação de velocidade, caso a velocidade relativa seja zero. Então, é importante que a velocidade relativa ou seja negativa ou seja positiva. Tá certo?
Claro que se for incorporar a massa, tem que ser cuidadoso para ver que lado temos. Muito bem, essa aqui nós chamamos de equação de Newton generalizada. E ela combina tudo, né? Variação de velocidade devido a uma força externa e devido à existência da ejeção de massa ou incorporação de massa, ou da variação de massa de um modo geral, desde que exista uma velocidade relativa entre o objeto de massa m, que está acelerando, ganhando ou perdendo velocidade, e a massa ejetada ou incorporada. Muito bem, agora com essa equação, nós podemos realizar vários exemplos, como nós vamos ver nas próximas aulas. Até lá!